Mais um tema do dia aqui na redação do 00. Esta quinta-feira, Eduardo Massa, editor do O Gol, parceiro do nosso 00, fala-nos da chegada de Artur Jorge e do seu Botafogo à final da Libertadores. Eduardo, perguntava-te para começar, Artur Jorge qualificou o Botafogo para a final da Libertadores. Quão grande é este feito para o clube e para o futebol brasileiro? É um grande feito para o Botafogo. Chegar numa final da Libertadores é sempre uma coisa para ser lembrada, para entrar para a história. Se o clube for campeão da Libertadores, é algo que entra para a história. Para um clube como o Botafogo é ainda melhor, porque desde 1995 o Botafogo não ganha um grande título, desde que foi campeão brasileiro. O Botafogo nunca foi campeão da Libertadores. Então, Artur Jorge persegue um feito inédito e pode encerrar uma seca histórica de um clube muito tradicional e que teve à beira da falência há poucos anos atrás. Então, sim, é um feito imenso para Artur Jorge. Perguntava-te agora como é visto o treinador português no Brasil atualmente e se já está a ter o impacto de Abel ou JJ, por exemplo. Primeiro, é impossível ter impacto do Jorge Jesus e do Abel Ferreira por dois motivos. Jorge Jesus foi quase um pioneiro. Ele teve aquela passagem, uma passagem muito rápida, breve e de muitos títulos. Foi uma coisa impressionante e que causou muito impacto pelo curto espaço de tempo que passou. Já Abel Ferreira é o contrário, é a longevidade, ou seja, é um técnico que já está entre os maiores da história do futebol brasileiro, porque ele ficou muito tempo no Palmeiras e sempre com títulos. Então é muito difícil igualar em importância o que Jorge Jesus fez, por ser um pioneiro praticamente, e o trabalho longevo do Abel Ferreira. Ao mesmo tempo, para o torcedor do Botafogo, o Artur Jorge pode se tornar um dos nomes mais importantes da história. Então, posso dizer que o impacto para o futebol brasileiro pode não ser tão grande quanto para o Botafogo. Para o torcedor do Botafogo, se o Artur Jorge conseguir pelo menos um dos títulos entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, ele já vai ser, com certeza, lembrado como um dos principais nomes da história do clube. Um nome capaz de encerrar uma seca, um jejum de títulos que dura desde 95. Então, sim, Artur Jorge pode, em breve, ser um ídolo do Botafogo. Agora segue-se a final contra o Atlético Mineiro de Hulk. Quem é o favorito? Eu diria que aqui tem duas questões que nós temos que colocar na balança. Primeiro, o Atlético Mineiro passou por um tempo de seca também de títulos importantes na sua história, até maior do que o Botafogo. Mas isso passou, e nos últimos 10 anos o Atlético Mineiro primeiro teve a conquista da Copa Libertadores na década passada e recentemente foi campeão brasileiro também. Então o Atlético Mineiro já deixou para trás esse peso de um clube com tradição, mas que não vence há muito tempo. O Botafogo ainda carrega esse peso e isso contou muito no ano passado, né? Ao mesmo tempo, se formos ver o investimento, o Botafogo é o clube de maior investimento da história do futebol sul-americano. Tá? Nós não estamos falando de um Botafogo que é um pequeno desafiando os gigantes. Não, já é o segundo ou terceiro ano em que o Botafogo tem altos investimentos e nesse ano em específico foi o maior investimento da história de um clube sul-americano. Não é pouca coisa. Ou seja, o Botafogo hoje tem quase que obrigação de corresponder a tanto investimento e para corresponder a tanto investimento só com títulos. Então o Botafogo eu diria que tem esse leve favoritismo. É o clube hoje que tem muito mais investimento do que o Atlético. Já em termos de o que pode pesar contra o Botafogo é justamente que o Atlético já é um clube acostumado a vencer, com nomes inclusive acostumados a vencerem, como o Hulk, que é certamente a figura principal, embora possa destacar aí outros nomes, né? No Botafogo nós temos jogadores que estão agora a construir sua fama, vamos dizer assim, como o Luiz Henrique, por exemplo, que veio do Betis, foi um dos maiores investimentos. Então, são jogadores que ainda precisam ter essa experiência e estão agora tendo uma oportunidade de ouro para conquistar um título de peso. Para terminar, pedia-te para olharmos aqui para uma parte menos bonita do espetáculo. O Botafogo foi recebido com um apedrejamento no autocarro, no Uruguai.
O Atlético teve problemas na chegada ao estádio do River, que será o da final. Há razões para a Conmebol estar preocupada com a final da Libertadores? Há razões sempre para preocupação no Brasil e no futebol sul-americano. Sempre, sempre. Porque há violência nos próprios países, são países com muita instabilidade política, embora Brasil, Argentina e Uruguai nem tanto, mas tem históricos de claques violentas, né, de brigas entre torcedores, mesmo internamente, não precisamos nem dizer entre países rivais, né, no futebol, com tanta rivalidade como Uruguai, Argentina e Brasil. A Conmebol sempre teve que lidar com isso. Antigamente, a Libertadores era conhecida até por essa dificuldade. Era muito difícil você jogar na casa dos rivais. Muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, vai ser uma final brasileira na Argentina, é um campo neutro, não vai ter, nós não devemos ter confrontos entre torcidas rivais, porque são duas torcidas que vêm do Brasil e acho que a preocupação maior é até como vão conseguir encher um estádio num país vizinho, que não é como aqui na Liga dos Campeões. Para você fazer uma viagem do Brasil para a Argentina, no caso de Minas ou do Rio de Janeiro, você exige alto investimento financeiro, que é uma coisa que nem todos têm, você exige uma logística complicada, porque os voos não são assim tão fáceis, mesmo sendo capitais importantes no Brasil, e a gente sabe que nesses eventos você tem um fluxo muito maior de torcedores de um país para o outro. É muito difícil gerir isso na América do Sul. Então há a preocupação também, não só com a violência, mas também pelo contrário, de ter uma final esvaziada na Argentina entre dois brasileiros. Obrigado, Eduardo, e obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia. Sigam as redes sociais do 00 e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema da atualidade desportiva.